Fala meu aluno, fala minha aluna do PhD Cursos, professor Willam Cunha na área com vocês. É um imenso prazer estarmos aqui em mais essa aula, em mais esse vídeo, para tratarmos de um assunto importantíssimo, porque ele está inserido no direito constitucional, que é justamente a Constituição Estadual de São Paulo. É a Constituição do Estado de São Paulo. Então, alguns concursos aí de diversas áreas cobram a Constituição do Estado de São Paulo, através do poder constituinte derivado, porque nós temos o poder constituinte originário, aquele que criou a Constituição Federal. Mas decorre da Constituição Federal também esse poder que cada estado tem de criar a sua própria Constituição. Isso é possível. O Ceará tem a sua própria Constituição, o Rio de Janeiro, a Bahia, tá? Minas Gerais, ok? Rio Grande do Sul, e com São Paulo não é diferente. Pois é disso que nós vamos tratar aqui. Diversos pontos semelhantes, iguais, semelhantes aí com a própria Constituição Federal, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, bora lá então? Pois bem, vamos lá. Temos muito que trabalhar aqui. Tá aí, ó, PhD Cursos, Constituição do Estado de São Paulo. Bom, para quem ainda não me segue nas redes sociais, caso assim deseje, queira, vá lá no @willame.cunha, meus amigos. willame.cunha, que aí você terá, ali minha companhia, vai ser um prazer estar com todos vocês. Pessoal, primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, dentro desse projeto aqui da Constituição do Estado de São Paulo, é a organização e poderes do Estado de São Paulo, assim como também existe lá na Constituição da República, a Constituição Federal, nós temos aqui também. Então, bora lá. Organização dos poderes. Basicamente, o nosso Estado democrático é formado por 3 poderes, né, pessoal? Nós já sabemos isso. Sendo eles o quê? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. E essa divisão foi proposta de forma que cada poder pudesse exercer as suas atribuições de maneira autônoma, pessoal, dando origem a um dos mais importantes postulados do nosso ordenamento, que é o princípio da separação dos poderes, tá? Esse princípio da separação dos poderes, pessoal, ele se encontra no artigo 2º de nossa Constituição Federal, tá? Para quem não sabe. Diz assim, ó, podemos verificar tal divisão no âmbito do Estado de São Paulo, ó, também está aqui. Se analisarmos o texto constitucional, mais precisamente no artigo 5º da Constituição Estadual de São Paulo. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Então ele fala aqui em independência e harmonia, né? Independência quer dizer que ninguém está submetido a ninguém, está submisso a ninguém. Cada qual tem suas funções típicas devidas. E harmônicos quer dizer que os poderes eles vão estar em cooperação, pessoal, tá? Beleza? Tudo bem assim? Então, nós conseguimos perceber o quê? Nós conseguimos perceber que conseguimos interpretar
que a ideia do Constituinte foi justamente estabelecer um sistema onde cada poder tenha a autonomia para tomar as decisões que forem necessárias, né? E essa liberdade não pode implicar em condutas que contrariassem a própria finalidade para os quais os poderes foram instituídos. Então, a Constituição estabelece atividades típicas para cada um dos poderes. Para cada um o que, pessoal? Para cada um dos poderes, né? Mas ela deixa claro que é competência dos demais o controle e a fiscalização de tais atividades. Então, nós temos o que, pessoal? Nós temos que a atividade típica do Poder Judiciário é a de julgar. O Poder Legislativo é a de legislar e fiscalizar. E do Poder Executivo a de administrar. Então, bora lá. Nós temos o que? Executivo. É o que, hein? Executar as leis e as atividades administrativas. E nós temos do legislativo. O legislativo é o que? Criar novas leis, tá? E fiscalizar o que? A atividade pública. E fiscalizar a atividade pública. E nós temos o judiciário, que é o que? Julgar as leis frente aos casos concretos, né? Quando tem ali uma lide, né? Ou abstratos, né? Não, eu vou botar assim, aos casos concretos. Por quê? Que é justamente quando tem uma lide ali, uma pretensão resistida. De um lado tem uma pessoa dizendo um direito, e de um outro lado tem uma outra pessoa afirmando também que tem um direito. E isso daí é a função jurisdicional, tá? Beleza? Tudo bem assim? Tudo ok? Beleza? Aí eu já adiantei aqui nessa parte. Pessoal, no entanto, ainda que a regra seja a de que cada poder desempenha as suas atividades típicas, temos que todos os poderes desempenham de forma atípica as atividades originariamente atribuídas aos demais poderes. Tá? Por exemplo, no âmbito do poder executivo, materializado pela administração pública, temos como atividades típicas as relacionadas com a função administrativa, tais como a realização de concursos públicos, a celebração de contratos e a realização de licitações públicas. Então, nada impede, no entanto, que o Poder Executivo, no exercício de suas funções que são atípicas, porque eu falei as funções o quê?
típicas, ó. Típicas. Olha aqui. Mas nós temos também as funções atípicas. Nada impede que o Poder Executivo, no exercício de suas funções atípicas, realize as atividades de legislar, como, por exemplo, quando ocorre a edição de uma medida provisória, de julgar, por exemplo, julgar o quê? Recursos administrativos que são levados à sua análise. Tudo isso são as funções atípicas do Poder Executivo. Nada impede isso. Tudo bem? Existem as funções típicas, tá? Existem as funções típicas e as funções atípicas dos poderes. Por exemplo, o poder legislativo, ele fiscalizar as contas do governo, né? Por exemplo, o próprio poder judiciário, como o próprio poder executivo, quando ele tal faz assim funções atípicas, como eu bem enfatizei para vocês, a questão de uma medida provisória, quando um poder legislativo ele fiscaliza as contas do poder executivo, são funções atípicas, tá? Dos poderes, de todos os poderes. Tanto eles têm as funções típicas, que são aquelas funções que normalmente são exercidas, como tem as funções atípicas, né? Claro, tudo isso dentro dos limites constitucionais. Um poder não vai poder fazer o que quer de maneira atípica, não. Não é isso. Existem os limites constitucionais, tá? Beleza, sim? Que é o chamado sistema de freios e contrapesos, isso lá na Constituição também, tá? Que é o poder que a capacidade que cada um dos poderes tem de interferir no outro poder. Agora, claro, tudo dentro de limites constitucionais. No âmbito paulista, a norma estabelece duas importantes vedações com relação aos poderes do Estado. Vedações estas que devem, se possível, ser memorizadas pelos candidatos aí. Então, quais são, William, essas vedações? Eu vou chamar assim de letra A, tá? Que é vedado é proibido, tá? A qualquer dos poderes, delegar atribuições. Delegar o que, William? Pessoal, atribuições. B. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro, tá? Salvo as exceções previstas nesta
Constituição, pessoal, na Constituição de São Paulo, na Constituição Paulista do Estado de São Paulo. Então, a norma aqui, a Constituição do Estado, ela traz duas importantes vedações, proibições com relação aos poderes do Estado. Então, guarde isso para a tua prova, tá? Beleza, sim? Ok? Tudo bem? Não esqueçam disso. Então vamos lá, né? Vamos avançando. Poder executivo, né? Do governador e do vice-governador do Estado. O poder executivo é exercido pelo governador do Estado, que será eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal. Ok? Então, o primeiro dado é esse. Tanto o governador quanto o respectivo vice serão eleitos de acordo com as regras do sistema eleitoral majoritário, pessoal. Do sistema eleitoral o quê, hein? Quais são as regras? Sistema eleitoral majoritário, meus amigos, né? Exatamente, sistema eleitoral majoritário. Vamos entender como funciona este sistema eleitoral, pessoal. Vamos lá? Basicamente, o sistema majoritário é aquele utilizado para a eleição dos chefes do poder o quê? Executivo, né? E para os cargos de senador, né? Prefeitos, governadores, presidente, respectivos vices, tá? Beleza? Tal sistema é bem tranquilo de entender, de forma que o candidato que receber mais votos sempre será aquele escolhido para ocupar o cargo em disputa. No entanto, temos que fazer uma pequena diferenciação entre os cargos que podem ou não ter segundo turno. No caso de governadores e presidentes, sempre poderemos ter o segundo turno. No caso de governadores e presidentes, sempre poderemos ter o segundo turno, né? Sendo que tal possibilidade ocorre quando nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta, o quê? Mais de 50% dos votos válidos. Beleza? Tudo bem assim? Pessoal, para a eleição dos prefeitos, né? Para a eleição dos prefeitos, temos que fazer uma distinção nos municípios com menos de 200 mil, tá? Nos municípios com menos de 200 mil, a eleição resolve-se com apenas um turno de votação. Você deve ter observado isso nas eleições para as prefeituras aí no teu estado, né? No caso dos municípios com menos de 200 mil eleitores, cuidado com isso, não é cidadãos, não é habitantes, é eleitores com menos de 200 mil eleitores, a eleição resolve-se com apenas um turno de votação, pessoal, né? Então, dessa forma, aquele que obtiver mais votos é eleito para o cargo que está sendo disputado, né? Cargo em disputa, beleza?
Ok assim? Tudo bem? Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, as regras a serem adotadas são as mesmas das eleições para governador e presidente, ou seja, caso nenhum dos candidatos alcance a maioria absoluta dos votos válidos, a maioria absoluta dos votos que são válidos, nós teremos segundo turno com os dois candidatos de maior votação, beleza? Ok? Então a eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro. Olha aí, né? No primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. E no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, né? Do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, tá? E a posse, pessoal, a posse, vamos lá com a posse, né? A posse do governador e do vice realizar-se-á no primeiro domingo de outubro. No primeiro domingo de outubro. Beleza? Tudo bem? Em primeiro turno, né? E no último domingo de outubro em segundo turno, tá? Beleza? A posse do governador e do vice realizar-se-á no primeiro de janeiro, pessoal. Desculpem, né? Eu troquei, foi tudo. Em primeiro, tá? Me perdoem. Professor que viajou, né? Esqueçam essa informação. Em 1º de janeiro, o professor pensou numa coisa e escreveu outra. Tá? Em 1º de janeiro, pessoal, do ano subsequente tá? Ao da realização das eleições. Pronto, professor. Ao da realização, tá tudo certo agora. Das eleições, né? Ou seja, os prefeitos, eles vão tomar posse se suas eleições, suas candidaturas, eles foram eleitos no ano de 2025, eles vão tomar posse aí em 2024, né, se eles foram eleitos, eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro do ano de 2025, tá? Tudo bem? Em plena sintonia com o princípio da continuidade, caberá ao vice-governador substituir o titular nos casos de impedimento ou em caso de vacância. Realizar o que? A sucessão, pessoal. Olha aí, né? A sucessão. Eu falei substituir o titular, né? De caneta mesmo amarela. Substituir o titular. Nos casos de impedimento, tá? Ou realizar a sucessão em caso de vacância, né? Beleza? A diferença entre ambos os institutos está no caráter temporário definitivo da medida. Tá? Assim, nas situações de substituição, o vice apenas desempenha as atribuições do titular, enquanto durar o impedimento.
Em sentido diverso, as plações de vacância são dotadas da característica da definitividade, né? De forma que o vice passa a partir de então a exercer as atribuições do titular permanentemente, né? De definitividade. Artigo 38. Substituirá o governador, olha o que diz o artigo 38, ó, substituirá o governador no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-governador. Parágrafo único. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó, rapidinho. Substituição em caso de impedimento do titular. E nós temos situação temporária, né? E nós temos o quê? Sucessão em caso de vacância do que? Do titular. Que o que? É o que? Situação definitiva, né? Beleza, sim? Ok? Então, nessas duas situações, são situações diferentes, nós temos condições diferentes, né? O que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou encerrando esse bloco, já já eu volto com mais conteúdo aqui com vocês, ok? Então, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau e até breve.